O time do Inter está definido para enfrentar o Ceará neste domingo pela manhã pelo Campeonato Brasileiro. A partida que terá estádio Beira-Rio cheio poderá colocar o Inter em outras condições dentro da competição nacional, ultrapassando adversários importantes e podendo encostar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. A gente fala, é claro, sobre mercado de transferências. Uma proposta dos Estados Unidos chegou pelo atacante Wesley, entretanto foi rejeitada pela direção do Internacional, que viu o adversário da Copa do Brasil, Fluminense, se reforçar. Inestrosa, que já interessou ao Inter, está perto de reforçar o Fluminense, que vendeu recentemente o também colombiano John Arias. A gente repercute o título gaúcho, sub-20 do Internacional, que tem uma decisão na metade da semana para não ser rebaixado no brasileiro da categoria. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 19 de julho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. A gente começa falando sobre a preparação do Inter para enfrentar o Ceará neste domingo, 11 horas da manhã, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Roger Machado já está definida, com Rocher no gol, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé na lateral esquerda voltando ao time. O meio-campo de Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick. Na frente, Wesley, Carboneiro e Rafael Santos Borré é o time do Inter que encara o Ceará neste domingo pela manhã. Um jogo importante que vai ter uma previsão de público bem melhor do que o retorno do Inter ao futebol na partida contra a equipe do Vitória. A previsão é de mais de 30, quase 35 mil torcedores no estádio Beira-Rio e este público pode colocar o Inter em outras condições dentro do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Inter teve uma notícia favorável no Campeonato Brasileiro. Jogaram Vasco e Grêmio lá no estádio do São Januário. E o empate em 1-1 manteve as duas equipes ao alcance do Internacional. Se o Inter tiver uma simples vitória contra a equipe do Ceará, o Inter ultrapassa esses dois adversários, ultrapassa o Vasco, ultrapassa o Grêmio, fica bem mais distante, consideravelmente distante da zona de rebaixamento e encosta na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Um objetivo importante do Inter nestes 4 primeiros jogos do Brasileirão era se distanciar da parte de baixo, era conseguir pontuar a ponto de ficar tranquilo na competição nacional para poder focar nas Copas, a Copa do Brasil e também a Libertadores da América. E para isso, esse confronto contra o Ceará é absolutamente importante porque pode catapultar o Inter dentro da classificação do Campeonato Brasileiro, tá? Dito isso, avançando na pauta, vamos trazer outros assuntos deste sábado, porque o Inter foi campeão gaúcho sub-20. Jogo da Morada dos Quero-Queros, o empate em 1-1 contra o Grêmio. O Cauã Elias marcou o gol do Internacional ainda no primeiro tempo. Depois, no apagar das luzes, o Inter leva um gol de empate, mas, como havia vencido o jogo da ida pelo placar de 2-1, se sagrou campeão gaúcho sub-20. Muita festa dos jogadores, mas, claro, muita pressão e cautela, porque o Inter tem, na metade desta semana, na quarta-feira, um jogo decisivo, uma outra final, que é o jogo contra o Santos pela última rodada do Brasileirão Sub-20. O Inter está na zona de rebaixamento da competição. Precisa vencer o Santos e torcer para o Grêmio não vencer a equipe do Vasco fora de casa para se livrar do rebaixamento. É uma decisão para o Internacional e o D'Alessandro, diretor técnico do clube, falou sobre isso com os repórteres após a transmissão do título do Campeonato Gaúcho Colorado, dizendo que vai contra esta medida da CBF de rebaixar alguns clubes do Brasileirão Sub-20, por entender que isto dá uma pressão desnecessária, uma pressão exacerbada para o grupo de jogadores, para a comissão técnica e que acaba atrapalhando o processo da formação, que é o principal a ser buscado pelos clubes de futebol. Uma entrevista importante do D'Alessandro, que eu reproduzi e gravei um vídeo sobre ela, no vídeo que gravei na tarde deste sábado. É só conferir aqui no canal, porque é um debate bem interessante, tá? Vamos falar sobre mercado de transferências? Não há uma atualização ainda em relação a Alan Rodrigues, tá? O meia uruguaio,
que joga no Argentinos Júniors, ele tem a partida agora contra o Tigres do México, o Tigre da Argentina, nesse domingo, tá? Pelo campeonato argentino. Existe muita expectativa em cima da participação ou não do Alan Rodrigues nesse jogo para saber se ele tá de saída do Argentinos Júnior, se ele não tá. O Galo Mineiro está interessado na contratação desse jogador, mas não houve nenhum avanço nas últimas horas. O que a gente sabe, e aí uma informação importante deste sábado trazida pelo repórter André Hernan, é que um clube da Major League Soccer, o Portland Timbers, fez uma proposta pelo atacante Wesley, que já havia despertado o interesse do América do México e agora despertou o interesse de clubes dos Estados Unidos, de clubes da Major League Soccer. A proposta feita pelo Portland Timbers foi de 8 milhões de dólares pelo Wesley. Só que o Inter só possui 50% dos direitos econômicos deste jogador. O Inter quer 8 milhões de dólares pela sua parte, tá? Do Wesley. Só aceita vender o jogador acima de 15 milhões de dólares, portanto, e recusou a oferta feita pelo clube norte-americano. Existe a possibilidade do Wesley ser vendido? Existe, mas assim, as propostas elas precisam subir muito dentro daquilo que está chegando para o Internacional. O Inter está relativamente tranquilo em relação à sua meta de vendas, porque vendeu no início do ano o Rômulo, vendeu também e teve a venda do Johnny para o Atlético de Madrid, que coloca quase 40 milhões de reais nos cofres do Internacional. O Inter precisa ainda uma boa quantia no segundo semestre, um pouco menos de 100 milhões de reais a serem vendidos, mas já conseguiu uma boa quantia. Então não está tão desesperado para vender jogadores agora da metade do ano para queimar o Wesley assim, mas ele pode ser vendido se essas propostas elas melhorarem e vier um valor mais alto pelo atacante Wesley, tá? Quem está se mexendo no mercado e também por atacantes de lado é o Fluminense, adversário colorado na Copa do Brasil. E o Fluminense contratou ou está contratando um jogador que esteve na mira do Internacional, inclusive para eventualmente substituir o Wesley, caso de fato ele fosse vendido. E eu falo de Marino Inestrosa, atacante do Atlético Nacional de Medellín, que foi adversário do Inter na primeira fase da Libertadores da América. Ele tem 22 anos de idade, é colombiano, e ele despertou interesse de vários clubes do futebol brasileiro, teve perto do Cruzeiro, teve perto do Botafogo, não fechou, e agora ele está fechando com o Fluminense, que é adversário do Inter na Copa do Brasil a partir do início do mês de agosto, tá? O Fluminense vendeu o John Arias para o futebol inglês por 20 milhões de euros e está trazendo para repor a saída do John Arias o Marino Inestrosa, um movimento de mercado importante no futebol brasileiro e que impacta o Inter, porque era um jogador pretendido pela direção colorada, analisado pela direção colorada e que vai reforçar o adversário do Inter na próxima fase da Copa do Brasil. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu vou passar algumas odds deste domingo e, claro, as odds do jogo do Internacional que abre esta manhã de domingo, tá? Inter e Ceará, odd do Inter 1.67, empate 3.4, Ceará tá pagando 5.6. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!